É muito provável de você, se você for online na internet, você já ter ouvido falar desse filme aqui, ó. Nos últimos 2 meses ele tem feito um sucesso absurdo, seja pelo faturamento explosivo que ele conseguiu com um orçamento muito baixo, seja pelo tema relatable com algumas pessoas. Eu não sei como que poderia ser relatable, mas enfim, fala sobre casais, então algumas pessoas se identificam com qualquer conteúdo que tenha a ver com casal, ou por algumas atuações bem icônicas e alguns clipes desse filme que tem rolado na internet. Oh, no, 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 don't do that! I thought we were having a nice day! Ele tem uma história bem cativante, ele tem um elenco bem interessante, atores muito bons, mas não é sobre isso que eu venho falar hoje. Eu queria falar hoje sobre um ponto que me pegou bastante nesse filme, que eu não tô vendo ninguém falando, pelo menos não aqui no Brasil, que é sobre a trilha sonora dele. Que ele tem uma trilha sonora muito interessante, é um ponto muito interessante a se falar sobre esse filme. Então, deixa eu te explicar como que essa trilha sonora faz esse filme ser tão icônico assim. Também vale ressaltar que esse vídeo aqui claramente vai ter spoiler sobre o filme, então se você não viu ele, eu recomendo bastante que você assista, porque é uma experiência bem curiosa. Enfim, pra começar, queria começar um pouquinho falando sobre a música que me fez fazer esse vídeo, mais ou menos, que é essa aqui. Que ela provavelmente já tocou no seu Instagram ou em alguma rede social sua, por acaso, enquanto o filme tava no momento de hype bem alto. Não só porque ela é uma música bem interessante, tanto no filme quanto a composição dela tem um significado muito legal. Essa música ela toca quando eles confessam um sentimento um pro outro, o Bear e a Nikki, que são os protagonistas, e o Bear tem a certeza absoluta de que ela gosta dele mesmo. Não sabe que é por causa daquele pedido que ele fez pro One Wish Willow, que, enfim, é o que faz esse filme inteiro acontecer, né? Ele deixa a Nikki completamente maluca, transforma ela numa pessoa completamente diferente. Mas no filme, pessoalmente, eu acho que ela é muito importante, porque ela acaba sendo a representação sonora do que é o Bear e a Nikki juntos, do que eles significam. Ela toca, novamente, num momento em que ela confessa sentimento pra ele, ele confessa sentimento pra ela, e passa uma montagem deles dois juntos, que dá um sentimento de, nossa, que fofo, que legal. Só que ao mesmo tempo que, se você for analisar essa música e não for só curtir, você entende que tem alguma coisa de errado nessa composição. E tem alguma coisa de errado nesse casal, como você viria a ver um pouquinho mais tarde. A música inteira tem uma composição direta muito boa e ela flui bem, com exceção de um instrumento de corda que acaba sobressaindo por estar levemente desafinado. Creio eu que seja um violino. Ele representa a ponta solta que tem na relação deles dois. Representa aquele negócio que não é natural, representa que tem algo de errado. Apesar de todo o resto parecer tá bem, pelo menos pra todo mundo que escuta, todo mundo que vê, tem algo de errado ali. Ela realmente representa muito bem o que vem a ser o Bear e a Nikki. Enfim, mais tarde vocês veem o que acontece, né? É um fracasso total e não era só uma ponta solta. Na verdade, tudo ali tá um pouquinho errado. Enfim, essa música ela vem bombada no Spotify e nas redes sociais. E eu acho que isso se dá por alguns motivos. Ela segue uma composição muito simples, como eu falei antes. E ela também, minha namorada me disse que ela acaba lembrando muito uma música de Crepúsculo, que é no momento de um casamento. Então talvez ela seja tão popular assim por uma memória meio coletiva, assim, de nossa, uma musiquinha de amor. Ela traz esse sentimento, talvez um pouquinho de amor. Acho que é um bom exemplo. Apesar de tudo, acho que ela bombou porque ela é uma música, né, a música mais fofa do filme. E eu acho que o público procura alguma música legal pra falar sobre o filme ou pra postar alguma coisa sobre o filme. Uma coisa que eu vi também é que esse foi o único momento que esse casal do filme Obsessão esteve verdadeiramente bem. Então, acho que esse é o melhor momento que você poderia pegar uma música desse filme pra relacionar com amor. Teve, né, um amor ali, né, mais ou menos, né? Enfim, foi o mais perto que teve ali, foi naquela parte. Uma outra música, um outro efeito que eu achei que deu muita importância pra esse filme foi o fato do One Wish Willow, que, de novo, né, é aquele objeto mágico, sinistro, que você consegue fazer um pedido pra ele, ele realiza tudo que você quiser, desde até fazer você ficar bilionário. Wish for $1 billion. Ou, enfim, ficar com a menina que você goste, com a pessoa que você goste. Esse objeto tem um som
e um jingle ao mesmo tempo. Aí você me pergunta, o que é um jingle? Como assim um som? Ele tem uma musiquinha que toca na trilha sonora do filme, e ele tem uma musiquinha que toca quando você tira ele da embalagem, então que os personagens também ouvem ela. Esse detalhe é muito legal, porque no filme, pessoalmente, quando eu tava vendo a primeira vez, eu nem me liguei tanto nisso, mas quando você vai reassistir, você vê que esse som, esse jingle, ele muda conforme vai acontecendo o desenrolar do filme. O Bear, ele abre ele a primeira vez, ele tem um som. A segunda vez ele tem outro, porque ele já fez um pedido. Isso mostra como esse objeto ele é consciente. Tem alguma coisa ali dentro que entende de certa forma isso, né? Não só por isso também, mas pela questão dos pedidos. O próprio diretor do filme já falou que o objeto em si não é amaldiçoado, mas o que amaldiçoa eles são os pedidos. Além disso, ele tem esse som que toca na trilha sonora do filme, que não toca pros personagens, né, toca pra audiência, que faz a gente associar isso com o One Wish Willow. Eu pessoalmente ouvi tocando só nas vezes que o Bear comprou, abriu, nas vezes que ele foi na loja, mas é muito bom porque cria uma associação sonora, você só não vê aquilo, você entende que aquilo tá ali, porque você ouviu aquilo. Não sei se no filme tocou em alguma parte em que ele não aparece, mas se tocou, seria um jeito de você entender que aquilo tem a ver com One Wish Willow, mesmo ele nem aparecendo, saca? Enfim, acho que eu acabei de passar um pouquinho aqui sobre algumas coisas dessa trilha sonora que me interessaram. Tem outros fatores também, mas esses foram mais os principais. Tem um vídeo da gringa que eu me inspirei um pouquinho pra fazer esse vídeo, só que ele vai detalhadamente sobre cada música e sobre cada acontecimento. Acho que se você souber falar inglês, eu recomendo bastante ver esse vídeo. Acho que também seria interessante pra entender qual é toda a história dessa trilha sonora, né, como foi o pensamento por trás disso. É importante entender o pensamento do compositor, que é um cara chamado Rock Burwell, um americano que também é um cara indie, né, se eu não me engano esse foi o primeiro grande projeto dele. Eu tava pesquisando um pouquinho sobre ele, eu vi que ele fez um projeto com Lil Dicky. Não sei se quem vai estar vendo esse vídeo vai saber quem é o Lil Dicky, mas ele fez uma música sobre a Terra com um monte de gente famosa. E algumas entrevistas dele que me deixou interessado foi que ele falou que uma das grandes inspirações que ele teve pra fazer essa trilha sonora foi Twin Peaks. Em vários momentos assim você consegue ver em Twin Peaks, ele falou que principalmente In Love is in the Air, que é aquela música que bombou, né, quando eles estão começando a namorar. In Love is in the Air se inspirou bastante em Twin Peaks. Acho legal, se você gostou dessa trilha sonora, é interessante você dar uma checadinha na trilha sonora de Twin Peaks ou assistir Twin Peaks. Além de Twin Peaks, ele também se inspirou em Hereditário pra fazer as trilhas sonoras mais tensas, mais de terror mesmo. Eu nunca vi Hereditário, mas acho que é um filme bem famoso. Não só na trilha sonora, né, mas a própria atriz principal, ela falou que ela se inspirou em algumas partes em Hereditário, né? Acho que nessas partes mais de terror mesmo. Uma coisa que é muito maneira também, que você consegue ver, é essa parte de ter Love is in the Air parte 1 e parte 2. Acho que eu não falei muito disso no vídeo. As duas, não que se completam, né? Mas são meio que mais uma versão diferente uma da outra. Love is in the Air parte 1 é mais aquele momento de amor. Love is in the Air parte 2 é quando tá um declínio muito maior pra seguir no terror, né, da situação que tá acontecendo ali, né, no momento que tá acontecendo, o Bear, ele morre. Se eu fecho os olhos e minha mente desenha você. Então acho que tem que ter um toque um pouquinho mais sinistro. Aliás, essa música, Love is in the Air, ela foi a música que deu entrada pra esse compositor no filme, porque ele não tinha nenhum portfólio pra apresentar. Ele conhecia o diretor e ele tinha que apresentar alguma coisa pra equipe. E ele apresentou uma música que ele fez no dia seguinte, que foi Love is in the Air Part 2. Então, essa foi a primeira música feita pro filme. Aliás, essa trilha sonora inteira, ela foi feita em 2 semanas, se eu não me engano. Isso é meio bizarro, porque... enfim, tem muito detalhezinho, né? Tem muito detalhezinho da onde é colocado isso no filme. Enfim, partindo pra parte mais final, acho que... tem algumas outras músicas que eu gostei bastante nesse filme, que mexeram um pouquinho comigo, pelo significado e, enfim, pela música mesmo, porque são umas músicas muito bonitas. Tem uma música que é Into Darkness, o nome, que é aquela música que toca naquela cena que ele tá levando a Nick pro hospital logo depois deles estarem naquela resenha entre os amigos. Ela lê aquele poema esquisitão sobre irmão pra ele, e ela
se machucar um pouquinho, né, sozinha, um pouquinho sem querer, tropeçou, né. É Into Darkness o nome dessa faixa. Eu vi algumas pessoas comentando que ela parece muito uma faixa de Resident Evil. Parece muito uma trilha de Resident Evil, de um checkpoint, de um save de Resident Evil. E realmente parece. E eu acho que essa trilha, ela é muito legal. Fato curioso, ela também é a trilha favorita do compositor. Ele disse isso numa entrevista. Essa trilha é muito legal porque ela representa meio que a cabeça do Bear tentando dissociar de tudo aquilo que tá acontecendo, porque nesse ponto do filme ele já tava começando a viver esse caos fazia um tempinho, né? Já tinha entendido o que tava acontecendo, ele só não tinha, enfim, o saco pra assumir isso, porque o Bear ele é um frouxo do caralho. No filme também representa isso muito bem, né? Todos os barulhos são meio que abafados e dá espaço pra essa música e fica rodando alguns takes deles ali na frente do hospital, e enfim. Não só essa música também, como eu acho muito legal também, a música do Bear, que é aquela música de quando ele tá sentado no vaso, prestes a se auto-machucar, né? Prestes a tropeçar sozinho ali e cair das escadas da vida. Prestes a subir as escadas da vida ou descer também, né? Provavelmente ele iria descer lá pra baixo do inferno, porque esse cara não merece nada de bom na vida dele. Enfim, essa cena que ele tá ali sentado no vaso sanitário, já acabado de tomar as pílulas, ela é muito significante porque ela toca essa música, que é mais ou menos a música que a Nikki estaria ouvindo na cabeça dela, né? Ela vai tocando até eles se encontrarem ali, mais ou menos, quando ela dá espaço pra Love is in the Air parte 2. Mas essa música é muito legal porque, além de... essa cena toda é muito legal, né? Além de você conseguir ouvir todo o barulhinho do que tá acontecendo ali fora do banheiro, né? Você consegue ouvir a Nick tirando da embalagem o Angus Willow, quebrando ele. Você ainda consegue ouvir o jingle que eu falei ainda mais cedo, que tocava, você consegue ouvir isso. Mas não é esse o ponto. Essa música, ela é mais ou menos a imagem que passa na cabeça da Nick, porque ela faz isso e ela fica mais tranquila. Ela olha pro Bear, essa música ainda tá tocando, e é o momento que eles estão verdadeiramente apaixonados. Ela dá espaço pra Love is in the Air depois, né? Que também é uma música de amor, até um certo ponto, né? Ela representa o que ela tá sentindo ali. Ela não fala muito. Essa cena toda é muito louca, essa cena que eles se olham quando eles estão apaixonados, né? Não tem uma palavra ali, mas tem um sentimento muito mútuo, e você consegue ver isso no olho de cada um. Enfim, eu tô fugindo um pouquinho da soundtrack, mas essa cena é bem legal, essa cena é bem maluca. Enfim, acho que deu pra esclarecer um pouquinho o meu ponto. Isso é algo que geralmente a galera não presta muita atenção pra trilhas sonoras, especialmente de filmes assim, que são mais indie, né? Não tem nenhum compositor multibilionário ali, é um cara aleatório que não tinha nenhum portfólio, como eu falei um pouquinho antes. Mas é muito interessante prestar atenção nesses mínimos detalhes, porque isso forma a identidade do filme inteira e torna ele muito mais profundo, muito mais completo. Eu, pessoalmente, eu acho que esse filme ele bombou tanto porque ele tem muito detalhezinho interessante. Ele não é só feito pra ser um filme de terror, não, ele é muito profundo. Ele tem muito detalhe, tem muitas camadas pra você analisar se você for ver ele uma segunda vez, ou enfim, só ver teorias na internet. Mas enfim, a trilha sonora dele realmente é muito louca. E não é só isso que tem vários outros detalhes. Tem esse vídeo do cara da gringa que eu falei, que ele fala sobre cada música. Ele desmistifica cada música, detalhe a detalhe, e é muito louco, é muito legal isso. Eu queria só fazer um vídeo aqui dando alguns detalhes pequenos, né, que eu achei interessante, meus favoritos pelo menos, porque isso é algo a se prestar atenção em filmes assim pelo menos, né, em que se preza mais uma atenção pra esses detalhes pequenos. É muito legal, é muito bacana. E é legal botar o olho nessas coisas, é muito legal. O olho não, né, no caso o ouvido, porque a gente tá falando de trilha sonora.